Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom domingo a todos. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a missa, né? Há missas na igreja todos os dias. Todos os dias são celebradas missas. Há as missas semanais, né? E há as missas dominicais. As missas dominicais são as missas de preceito. São as missas que nós devemos ir, né? Como consta nos mandamentos de Deus. É o terceiro mandamento, guardar domingos e dias de festas. E é o primeiro mandamento da igreja, ouvir missa inteira aos domingos e dias santos de guarda. E o que é a missa? A missa é composta por dois momentos muito importantes. O primeiro momento é a partilha da palavra. E o segundo momento é a partilha do pão. Então, vamos falar um pouquinho sobre a partilha da palavra. A partilha da palavra é onde ouvimos o que Deus quer nos dizer, porque Ele sempre quer nos dizer algo. E Ele nos diz isso por meio das leituras que são feitas das histórias da Bíblia. E isso está presente na missa, na liturgia da palavra. Ao final, a gente vai fazer a missa parte por parte e a gente vai ver direitinho aonde ocorre a partilha da palavra. E a partilha do pão? A partilha do pão, na Bíblia, a gente vai encontrar como a fração do pão. E o que é isso? É a Eucaristia, é a comunhão. Foi o que Jesus fez na última ceia, na Quinta-feira Santa. Vamos ler um pouquinho. Nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7. A última ceia. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada. E ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então, vocês ouviram alguma semelhança de alguma parte da missa? É muito parecido com a oração que os padres fazem na hora da consagração, na hora em que eles transformam o pão e o vinho, que são levados no ofertório, vocês lembram? Em corpo e sangue de Cristo. Na hora em que eles levantam a hóstia e o cálice. Então, vamos agora ver a missa parte a parte, passo a passo, do início ao fim. A missa começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a missa termina no Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Então vamos lá. A missa é dividida em 4 partes, como eu falei, 2 partes muito importantes. A primeira parte são os ritos iniciais. Nos ritos iniciais é onde há a saudação, né? O sinal da cruz. Logo depois, o ato penitencial, onde que pedimos perdão dos nossos pecados, onde nos preparamos para partilhar a palavra e a partilhar o pão, onde damos graças a Deus no hino de louvor,
né, no Glória. E aí se encerra com uma pequena oração e entramos na liturgia da palavra. A liturgia da palavra é dividida em primeira leitura, e na primeira leitura nós ouvimos algo de Deus lá do Antigo Testamento, da primeira parte da Bíblia. Depois temos o Salmo responsorial, que é retirado dos Salmos, e depois temos a segunda leitura, que é retirada do Novo Testamento. Logo depois temos o Evangelho. No Evangelho, nós temos a história que Deus quer nos dizer, retirada do Novo Testamento, dos 4 evangelistas. E quem são os evangelistas? João, Marcos, Mateus e Lucas. Esses são os 4 evangelistas. Logo depois temos a homilia. E o que é a homilia? A homilia é a hora que o padre fala um pouquinho, né, sobre essa liturgia da palavra. Ele faz um resumo, ele junta a primeira leitura com o Salmo, com a segunda leitura e o Evangelho. Ele traz uma história do cotidiano, é que ele torna aquela linguagem da Bíblia um pouquinho mais fácil para a gente entender, né? Logo depois temos a profissão de fé, que é o nosso credo, em que tudo que nós acreditamos, nós professamos. E depois as preces da comunidade. E assim se encerra essa segunda grande parte importante, né, das 4, que é a liturgia da palavra. Aí entramos na liturgia eucarística. A liturgia eucarística começa com o ofertório, que é a entrega do pão e do vinho ao padre para que ele possa, em seguida, transformar em corpo e sangue de Cristo. Temos as orações, as oferendas, e aí temos a oração eucarística, em que a oração eucarística traz a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, em que o padre fala muito parecido como Jesus falou na última ceia aos seus apóstolos. São quase as mesmas palavras. Depois há o rito da comunhão, em que rezamos o Pai Nosso, né? Damos o abraço da paz. Depois temos a grande comunhão, né? Em que encontramos com Jesus, encontramos com Deus. E assim se encerra com uma pequena oração e entramos na última parte, que são os ritos finais, onde há a bênção e onde se encerra a missa. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Então, esse é o passo a passo da missa. E para participarmos da missa, devemos estar preparados. É um momento muito importante em que vamos partilhar, né, da palavra e do pão, vamos comungar com Deus, precisamos estar preparados. E como nos preparamos para a missa? Precisamos estar vestidos adequadamente, né? Vamos entrar na igreja e o jejum, né? O jejum, ele tem uma finalidade pedagógica para que possamos estar atentos àquilo que vai acontecer durante a missa. Então, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode fazer pergunta lá no grupo. Tá bom, então? Tchau e até o próximo domingo.